segundo ano. Então, vim nessa animação toda pra vocês não perderem o ritmo, a gente não perdeu o ânimo, tá? Então, bora lá. Atividade pra vocês agora. Regra de Cramer. Não sei, não deve conhecer, mas eu vou tentar explicar assim, mais ou menos pra vocês. E logo em seguida um exemplo de como vocês vão resolver os exercícios pra mim, tá bom? Regra de Cramer. Cramer, ele inventou essa regra básica de resolução de sistemas lineares. Ela resolve um sistema linear de forma de uma matriz com um determinante que vocês já conhecem. Então, você monta uma matriz e usa os determinantes para poder resolver. Lembrando que determinante, na matriz de ordem 2, a gente faz ele cruzadinho. No de ordem 3, a gente pode usar o método de borboleta, ou então o método de Sarros, né, que é Sarrin, que é aquele que repete as duas colunas de cá, 3 setas positivas, 3 setas negativas pro lado de lá. E também a gente aprendeu agora o teorema de Lapéz, que resolve qualquer determinante de qualquer matriz de qualquer ordem. Então, o teorema de Lapéz você pode resolver qualquer um. Então, Cramer foi lá, pegou aquele sistema, né, um sistema linear, pode ser um sistema enorme, pode ter várias incógnitas é letras, tá? Então, ele pode ser um sisteminha com XY, ele pode ser um sisteminha com XYZ, ou até K, W, alguma coisa assim. E você monta uma matriz ali em cima, e ao você montar essa matriz, você resolve utilizando a regra dele, que é super fácil. Então, agora vocês vão aprender a regrinha. Primeiro, nós vamos aprender ela desmembrada, passo a passo. Por exemplo, primeiro eu quero o determinante da matriz incompleta. Depois eu quero o determinante dessa matriz aqui. Depois dessa, depois dessa, depois dessa. Lembrando que matriz incompleta é a matriz que aqueles números que estão após a igualdade não entram lá. Só os números que estão do lado das incógnitas, no caso do lado das letras, tá? Então, primeiro nós vamos aprender assim, passo a passo. Depois que a gente aprender passo a passo, a gente aplica na fórmula, igual aprendemos com Laplace, tá? E depois que a gente aprender passo a passo, vamos aplicar isso em sistemas lineares e entender melhor. Então, agora eu vou explicar para vocês, bem fácil, de como vocês vão resolver a lista, passo a passo pela regra de Cramer, e também como classificar um sistema linear. Porque um sistema linear pode ser classificado como SPD, que é o sistema possível determinado, SPI, sistema possível indeterminado, ou SI, que é um sistema impossível. Isso depende do seu método de resolução. Quando ele é SPD, ele tem solução. Quando ele é SPI, ele tem uma solução. Quando ele é SI, ele não existe solução. Quer dizer o quê? É um sistema impossível de se resolver. Não tem como eu resolver ele. Então, vamos aprender algumas coisinhas assim simples, básicas agora, que eu vou explicar para vocês, de como fazer essa classificação de sistema e de como usar a regra de Cramer, tá? Para poder resolver o sistema. Agora, você vai resolver com a regra de Cramer, tá? Mas aí depois, mais na frente que você aprender essa regra, você falar para mim que você acha mais fácil resolver pelo método de adição ou pelo método de substituição, que são formas de resolver sistemas, fique à vontade. Mas agora, nesse exato momento, vamos aprender pela regra de Cramer. Então, não venha com adição e nem substituição, não. Eu quero o Cramer, tá bom? Então, eu conto com vocês. Bora lá que eu vou explicar pra vocês. Então, vamos lá, né? Regra de Cramer. O que é a regra de Cramer? X é igual a dx dy sobre d. É o valor de y. Quem que é quem? Vamos pensar aqui, ó. O d, que é esse que tá aqui no nosso denominador, ele é o determinante da matriz incompleta do sistema linear que o exercício te deu. O dx, ele é quem? Ele é o determinante, que no caso é o que vem aqui em primeiro, né? Que é o valor de x, é o que vem aqui em cima. Ele é o determinante da matriz incompleta também. Só que a primeira coluna são os valores que estão após a igualdade. É isso que eu até escrevi aqui para vocês. E o dy é a mesma coisa, ele é o determinante da matriz incompleta, onde os valores que está na segunda coluna são aqueles que estão após a igualdade no sistema. Então, essa é a regra de Cramer, essa é a fórmula. Então, bora fazer aqui? Vamos fazer junto aqui para vocês entenderem o que eu quero. Porque no exercício da lista tá bem igual. Então, o que eu quero lá? Encontre a solução do sistema linear pela regra de Cramer. Lembra que eu falei que tem como resolver com adição, tem como resolver com método de substituição?
É um sistema linear, é uma coisa que vocês aprenderam no 8º ano. Mas agora vamos aprender para outro método, que é a regra de Cramer. A gente usa o sistema aqui determinante para resolver. Fica mais fácil, mais rápido. Bora lá, ó. Primeira coisa, eu vou encontrar o determinante da matriz incompleta. Então, primeira coisa é o determinante dessa matriz. Então, vamos montar ela aqui primeiro? Então, primeiro vamos montar a matriz incompleta daquele sistema, tá? Quem que é a matriz incompleta? São esses números que estão após aqui, estão do lado das incógnitas, né? Esquecendo esses aqui que estão após a igualdade. Esses não coloca. Quando coloca, é a completa. Então, é quem? É o 3 e o 2. E aqui é 1 e menos 1, né? 1 e menos 1. Que tá aqui embaixo, 1 e menos 1. Então, essa é a minha matriz incompleta. Agora, eu vou achar o valor de D. Lembrando que D, ele é o denominador de todas as frações lá da fórmula, tá? Então, primeira coisa é achar ele. Então, 3 pra cá, 3 vezes 1 é 3. Com esse sinal aqui, menos vezes o mais da seta, fica menos, tá? E aqui vai ser 2 vezes 1 é 2. Aqui pra cá o sentido é negativo, então, negativo aqui. Tem que lembrar de pôr. Sinais iguais, né? Então, sinais iguais, eu conservo o sinal negativo e somo 2 mais 3, 5. Então, deu 5 negativo. Então, o meu D, que eu vou usar lá, é menos 5. Tá aqui. Agora, encontre o determinante dx. O determinante dx é o que eu falei pra vocês. Essa primeira coluna aqui, esse 3 e 1, não vai aparecer. Quem vai ficar no lugar dele é o 4 e o menos 3. É os números que estão após a igualdade que entra no lugar dessa coluna aqui, ó. Então, quer ver? Vamos escrever a matriz aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. O 3 e 1 você esquece, coloca o 4 e o menos 3, que é os números que estão após a igualdade. 4 menos 3. Então, aqui está. E essa segunda coluna, o 2 e o menos 1, que é esses números aqui do y, continua igual, 2 e menos 1, tá? Então, a segunda coluna, nesse caso aqui, ela continua igualzinha. É a primeira coluna que são substituídas com os números que estão após a igualdade, tá ok? Aí, o 2 e o menos 1 continuou. Aqui no lugar do 3 e 1 entrou o 4 e o menos 3, que tá aqui. Agora, nós vamos fazer o quê? Determinante. Igual a gente tá acostumado a fazer, cruzadinho. Tem como essa matriz ficar enorme pra gente fazer, inclusive, até Laplace nelas, caso for preciso? Tem, existe sistemas lineares com várias incógnitas de vários tamanhos. Então, na hora que chegar nesse ponto aqui, você pode utilizar o que você quiser. Nós estamos usando o determinante básico, cruzado, porque ela é uma matriz de ordem 2. Mas se a dessa ordem 3, Sarro usa borboleta. Se a dessa de ordem 4, Laplace, entendeu? Porque nós precisamos achar o determinante. E o determinante nós já aprendeu as formas de encontrar ele, né? Então, agora vamos lá. 4 vezes 1 é 4. Como esse menos aqui vezes 1 mais aqui da seta, vai ficar menos 4, tá? 2 vezes 3 é 6. Esse menos aí, vezes o menos do sentido da seta, vai ficar mais, que menos vezes menos é mais. Agora, aqui eu tenho sinais diferentes. Eu conservo o sinal do número maior, que é mais, e subtraio, ó. 6 tira 4, sobra 2. Então, o dx, quando eu for colocar lá na fórmula, é o número 2, que é o que a gente encontrou aqui agora. Então, vamos dando sequência. Como a gente tá sem quadro, é várias folhinhas mesmo dando sequência, tá? Agora, dando sequência. Encontre o determinante dy. O que nós vamos fazer? Nós vamos copiar a matriz, vai copiar essa primeira coluna aqui, coisa que não foi feita aqui. O 3 e o 1 não vai ser colocado, só que o 2 e o menos 1, que foi usado aqui, aqui não vai ser usado. No lugar desse 2 e o menos 1, vai ser o 4 e o menos 3. Quer ver? Copia a matriz aqui, a gente fazer o determinante. A primeira coluna continua a mesma original aqui, ó, é o 3 e o 1, né? Continua ela aqui, ó, 3 e 1. Onde vai mexer agora? Na segunda coluna. O valor da segunda coluna será os números que estão após a igualdade, que é o 4 e o menos 3. Que nesse caso aqui foi na primeira coluna que foi substituída. Agora aqui será na segunda. 4 e menos 3. Pronto. Agora vamos fazer o determinante aqui. 3 vezes 3 é 9. Esse menos vezes o mais aqui da seta vai dar menos 9. 4 vezes 1, 4.
Para cá o sentido é negativo, então ali não tem valor negativo. Eu tenho menos 4 e menos 9. Sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. 9 com 4 vai dar 13. Então, eu tenho que, quando eu for pôr ali na fórmula, o valor de dy é igual a menos 13. Tá entendendo, pessoal? Então, lá vocês vão ter o sistema linear na questão, vai ter uma alternativa que vai pedir só o D, que é a matriz incompleta. Vai pedir só o determinante dx, onde essa primeira coluna que você troca os valores pondo esse daqui após a igualdade. Vai ter outra alternativa pedindo dy. Então, os valores da segunda coluna, você coloca os números que estão após a igualdade do sistema. Aquele primeiro sistema que veio lá em cima. E agora, na última alternativa, vai pedir para você poder utilizar a fórmula para você encontrar a solução do sistema. Então, vamos usar essa fórmula? Então, x é igual... Quem que é o dx? É a resposta... Aqui é o determinante dx, ó. É o número 2 que a gente encontrou. Então, dx é o número 2. Quem que é o d? O d que vai aqui. Esse d que vai aqui é a primeira respostinha que nós encontramos, o primeiro determinante, que é o menos 5, que é o da matriz incompleta lá, ó. Menos 5. Então, aqui embaixo vai menos 5. E a mesma coisa vai no de cá, ó. Aqui embaixo vai menos 5. E quem que é o dy? O dy é o que a gente acabou de encontrar aqui, que essa folha tá tampando. É o que a gente acabou de encontrar aqui, ó, o dy. É o menos 13, entendeu? Foi uma das penúltimas que a gente encontrou, onde a gente trocou os valores na segunda coluna. Então, menos 13, tá aqui. Então, a resposta da primeira, ela vai nos denominadores. A segunda você põe aqui e a terceira resposta você põe lá de cá. Tem como eu resolver isso daqui? Se você quiser me mostrar em decimal, tranquilo, tá? Isso daqui é o mesmo que isso daqui, ó. Aqui que esse sinal tá em lá de baixo. E esse daqui ele vai dar positivo, porque menos dividir por menos é mais. Então, isso daqui ficou 13 sobre 5. Deixou assim. Ou você simplesmente foi lá e apresentou em decimal, é a mesma resposta, tá? Não tem nada. Aí fica a sua opção. Se caso aqui fosse uma divisão exata, também a gente poderia colocar o valor exato aí. Então, tá aqui, a solução daquele sistema. O valor de x e o valor de y desse sistema é quem? É 2 sobre 5, então 2 quintos, né, negativo, é o valor de x. E o valor de y é 13 quintos, que você vai colocar aqui no lugar de y. Pronto, fechou, a resposta acabou aqui. Espero que vocês tenham entendido como utilizar a regra de Cramer. Tá aí ela para vocês, tá aí as atividades para vocês resolverem agora. Nas atividades, vou colocar para vocês um vídeo lá no grupo explicando o que eu quero em cada número, né? Número 1 eu quero isso, número 2 eu quero aquilo, número 3 isso. Vou colocar lá para vocês ficar mais claro. E como eu falei no vídeo anterior, vocês iriam classificar os sistemas lineares como possível determinado, possível indeterminado e impossível. Ainda a gente não vai fazer isso, tá? Calma, vou deixar esse conteúdo para nossa aula de quinta-feira, porque como o horário dessa semana é um pouco diferente, nós temos 3 aulas na semana agora. Então, quinta-feira nós vamos ver essa classificação, ok? Então, qualquer dúvida pode me chamar aí.